A live hoje é sobre maternidade, na verdade, as descobertas da maternidade. E a convidada vai ser a Chantala Casanova, Chan Casanova, que é uma mulher incrível que vem falando bastante sobre esse tema, né? Sobre o que é ser mãe, sobre o que é ser mulher e ser mãe. E, na verdade, esse tema é um tema que eu quero muito mais ouvir do que qualquer coisa. Então, já vou aceitar a Chan aqui pra gente bater esse papo, que vai ser lindão. Bom Bom dia. dia. Bom dia, Chan. Tudo bem? Tudo bom? Tudo e você? Tudo frio. Tudo frio. Tudo Eu também. frio. Tá com frio, né? Tá Eu tô com o frio aqui, nariz sinto muito. geladinho, assim, mas tá... É. Aqui tá igual. Bom, bom dia, Bom Chan. Muito obrigado pela dia. presença, muito obrigado por estar aqui, para a gente poder bater esse papo, que eu quero conversar bastante mesmo, porque um tema que vem rondando, assim, a minha vida de diversas formas, né? Sobre como maternidade pode ser influenciada e como a maternidade pode influenciar, né, Uhum. na vida das mulheres. E eu acho que você, né, a gente já teve a oportunidade de trocar ideia pessoalmente. Você contou um pouquinho do seu processo e desde lá, né, você vem direcionando muito o seu conteúdo para realmente mostrar um pouquinho da sua rotina como mãe, né, como mãe solo e uma pessoa que dá o jeito para cuidar de uma criança dentro de uma sociedade que ainda é machista, né, uma sociedade que ainda julga muito as atitudes de uma mãe, que uma mãe não, como se uma mãe não pudesse mais ser mulher, né? E temas que eu acho que são muito relevantes e importantes da gente trocar ideia aqui, né? E te dar bastante espaço. Mas antes, se apresenta um pouquinho para as pessoas, fala um pouquinho de você. Bom dia, gente. Obrigada pelo convite, Caio. Eu adorei. Adorei poder falar sobre esse assunto, porque é um assunto que ronda muito aqui o meu Instagram, dessa dificuldade de, acho que de conseguir equilibrar, né, esse ser mãe, esse ser mulher, e que não é uma coisa fácil mesmo. Acho que quem olha de fora acha que eu tiro de letra não é bem assim, então acho que vai ser bom falar sobre isso também, sobre os bastidores. Bom, meu nome é Chantala, mas quase todo mundo me chama só de Chan. Eu sou professora de yoga também, ensino yoga e meditação para mulheres. E trago esse convite do autoconhecimento para as mulheres hoje muito mais direcionado para a maternidade, principalmente aqui no meu Instagram, porque teve um vídeo ano passado, só contextualizando, que ele viralizou aqui nas redes sociais, que era do meu filho fazendo uma birra. E chamou muita atenção a forma que eu conduzi, né? E foi um momento que foi desafiador eu senti de compartilhar e falar sobre o desenvolvimento do cérebro da criança e como é que a gente tem que agir nesses momentos. E foi por isso que eu ganhei mais visibilidade aqui e comecei a falar mais sobre esse assunto, porque vieram muitas mulheres com essa mesma dor e dificuldade, né? Então, eu tenho 31 anos, sou mãe do Noah, que acabou de fazer 5. Esse final de semana foi a festinha dele. E Canceriano, intenso e maravilhoso e carinhoso pra caramba. câncer com Áries e Touro, né? Detalhe. É, da- é um mini vulcãozinho. E, e eu sou apaixonada por ser mãe. Não era uma coisa que eu tinha sonho, mas eu gosto muito de acompanhar de perto o desenvolvimento do ser humano. Eu acho isso incrível. E com criança 100% do tempo isso, né? E quando a gente falou de fazer essa live, acho que uma das coisas mais legais também, além desse ser mãe, ser mulher, conectando com o nosso lado assim do yoga e do autoconhecimento, é como a maternidade, desde o dia que meu filho, desde antes dele nascer, né, desde a barriga, é um convite constante para eu me olhar, né, para eu trabalhar o meu autoconhecimento, aprender sobre as minhas emoções para poder dar auxílio para ele. Então, para mim, ser mãe é uma ferramenta de evolução, assim, que eu não tenho escolha, né? Porque se eu não fizer, eu não vou fazer direito. Então, eu preciso estar sempre nesse processo de melhorar com ele. E isso, para mim, é apaixonante. Primeira pergunta, como é que o Diga, Noah tá? Tá bem? tá bem, tá bem. Tá Que ótimo, bom. tá de férias já. Já Ah, entrou de férias. pode crer, já estamos em julho, né? Já Verdade. também, Júlio. É. Boa. Seguinte, vamos lá então, vamos começar. Vou começar com uma pergunta que é um tanto quanto polêmica, porque eu recebi ela esses dias, assim, né? Conversando com uma amiga. E ela falou: o negócio de ter filho é que a sua vida nunca mais é sua. Ela passa a ser a vida para o outro. E como é que você interpreta essa frase? O que você acha disso? O que você sente? Como é que você vive, né? Nesse sentido. Eu acho.
que tem um momento inicial ali, principalmente nos primeiros meses, né? E depois anos também da criança, mas mais os meses, que é meio que 100% para ele, sim. Aham. Ser mãe, eu queria poder colocar isso, Caio, como ter um filho, né? Mas como a gente falou da nossa sociedade que a gente vive, seria muito legal se os homens se colocassem nesse papel de abdicação também, em muitos aspectos, né? Tem coisas que só as mulheres realmente podem fazer, é só a mulher que amamenta, tem uma conexão ali, até por conta da conexão física, né? Tem coisas que Claro. só vai partir da mulher no pós, mas seria interessante se a gente trouxesse essa abdicação para os dois lados, né? A abdicação da mãe nos primeiros meses, ela é muito por conta do colo, que a criança ainda está se acostumando com, que tem muitas pessoas que chamam de estrogestação, que é os 9 meses fora da barriga. Uhum. Que imagina, você fica 9 meses dentro de uma barriga quentinha. E aí, do nada, uma galera te tira lá de dentro, você vem pro frio, te tá com um quarto gelado, para você dormir num berço que não tem ninguém, sozinho. Eu acho isso muito traumatizante. Então, eu Uhum. sou muito a favor de continuar no colo, continuar Sim. perto, né? Então, quando a criança sai, ela ainda tá nesse momento assim de, meu Deus, o que tá acontecendo? Onde é que eu tô? É praticamente um mundo novo para ela, né? Então, a mãe, por ter levado essa criança da barriga, ela precisa ter uma abdicação ali de tempo, de energia, que nos primeiros meses demanda mais. O que eu senti na minha maternidade, né? Que eu acho que vai variando para cada uma. Como eu tenho o privilégio de trabalhar em casa Uhum. e trabalho online, para mim tiveram questões que foram mais fáceis de eu cuidar, né? Fazer a minha parte de abdicação ali dele, mas continuar fazendo as coisas para mim. Ao mesmo tempo, também foi uma chavezinha que eu virei de alguma forma fazer coisas para mim que fosse eu parar 10 minutos para tomar o meu café, assim, sentada, nem que ele tivesse ali dormindo no bebê conforto, eu tivesse aqui sentadinha, sem estar preocupada que eu tenho que varrer a casa, que eu tenho que fazer comida, que eu tenho que. Eu me dava essa permissão de, muito por conta também do yoga, dar essas pausas. Sim. Então, eu nunca parei de dar essas pequenas pausas que fossem 5 minutinhos por dia para olhar para mim. Então, ao mesmo tempo que eu estava abdicando, e que não tem como você não passar por esse processo, eu também estava ali de alguma forma vivendo para mim, que fosse um pouquinho. Só que tem coisas que até os primeiros 2 anos você não tem muito como fugir, que é, Claro. por exemplo, não ter a criança não vê diferenciação da mãe para ele, né? Então tudo é a mãe, tudo é a mãe, tudo é a mãe, e é mãe o tempo inteiro, e quando começa a engatinhar e vai atrás de você o tempo inteiro, você realmente perde seu tempo, você tem que dar atenção 100% do tempo, você não tem silêncio em casa. Então, acho que lidar com essa falta de liberdade, que você perde a sua liberdade, Sim. né? É bem desafiador. E para mim foi desafiador, porque eu sou uma mulher muito livre, eu preciso do meu tempo, eu preciso do meu espaço. E esse foi um dos processos mais desafiadores para mim no começo. É entender que agora não sou eu. Só que eu não me perdi nisso, né? E Sim. eu acho que é isso que acontece muito. A gente acaba se perdendo e daqui a pouco passa 5, 10 anos e a gente não viveu absolutamente nada pra gente. Então, eu acho que tem um período ali que é Sim. 100% da criança e que é cansativo, é desgastante, mesmo tendo um pai presente do lado, mesmo tendo alguém do lado, é uma coisa muito, muito nossa. Mas eu acho que a gente tem que manter a consciência só para não passar do ponto, para não ser uma coisa que dá para a gente não relevar, né? Porque a gente releva a falta de ajuda, a gente releva que, não, eu sou a mãe, o filho é para mim. Tem algumas frases que eu acho que elas reforçam a nossa solidão, sabe? Sim. Sim. E a gente tem que cuidar disso, porque eu aprendi a pedir ajuda tendo filho. Antes eu não sabia pedir ajuda. Só que tem muitas mães, muitas mulheres que entram no lugar de continuar não pedindo ajuda, porque não quer atrapalhar, porque as pessoas fazem cara feia, porque vai dizer porque que fez filho. E eu não sei de onde é que é essa frase, mas eu já ouvi ela algumas vezes, se você souber de onde é, que é a gente precisa de uma tribo para cuidar de uma criança. Eu já ouvi muitas vezes a frase, eu não sei de Uhum. onde ela é. Eu acho que é conhecimento popular mesmo. É,
E mesmo quando você tem, que no começo ali até os 2 anos do meu filho, eu ainda estava com o pai dele, né? Mesmo com a pessoa do lado, 2 pessoas cuidaram de uma criança já é insano. Você imagina uma, né? Você imagina que tem mães que estão dentro de uma casa que com o companheiro do lado continuam solo. Claro. Então é delicado. Eu acho que tem todo um processo externo do patriarcado que a gente vive que não facilita, né? E eu acho que a gente, para não enlouquecer, a gente tem que aprender algumas ferramentas, assim, de respirar, de Certamente. se dar uma pausa. Mas essa abdicação, ela acontece sim, é 100%. A gente só tem que cuidar para não se perder nela, né? Para continuar se Sim. olhando de alguma forma. Não, não, muito legal. Só um parênteses que eu queria trazer aqui, né? O que você falou do momento do parto, né? O Vishnu Purana, que é um texto, né? Os Puranas são textos que tentam explicar os Vedas, que são meio que historinhas, eles contam histórias, assim, para a gente tentar entender alguma coisa. E no Vishnu Purana tem uma passagem que justamente fala do parto como o momento mais traumático que já coloca o ser humano como se ele tivesse contra o outro, né? Do tipo assim, porque ele cita esse momento que a partir do momento do parto é como se espinhos cortassem toda a pele do bebê, porque é uma secura, né? Tava lá todo úmido, o frio e a secura cortam a pele do bebê, o pulmão dele explode, né? Faz aquela abertura, e aí ele começa a chorar, o barulho entorpece, a luz entorpece, e aí é um momento quase como o primeiro momento de embate, Sim. né? O primeiro momento em que eu sou diferente deles, eu tô meio contra, né? E o Vishnu Purana, ele coloca isso meio que num lugar de é por causa disso que a gente tende a ser violento, né? Existe uma tendência violenta nossa, né, de agressividade, e que uma das justificativas é por aí. Mas isso foi só um Que detalhezinho, um doideira. parênteses. É. Que legal. Mas isso que você falou, Xan, eu queria ir um pouquinho mais nisso, porque quando você falou de tomar alguns minutinhos para você e de ter esse acesso de pessoas, de pedir ajuda, né? Essa ajuda, como é que você qualificaria ou como é que você gostaria de qualificar uma ajuda que fosse realmente efetiva para uma mãe? Vamos dizer assim, porque tem algumas pessoas que normalmente ajudam, né? Que é a avó. Mas não necessariamente as pessoas que estão. Porque, por exemplo, junto dessa frase, né, de que eu preciso de uma tribo para cuidar de uma criança, uma vez eu estava na Amazônia, mesmo no Acre, né, em algumas aldeias indígenas, e eu ouvi um indígena falando que o pai e a mãe são as pessoas que são menos indicadas para cuidar do filho, porque tem muito apego, né? E justamente essa coisa de cuidar em comunidade tem uma coisa, porque tem isso que você falou, né? Tem coisa que é só a mãe, né? Tem coisa que é só a mãe, isso é indiscutível. Tem coisa que é responsabilidade do pai. E aí trazendo para esse olhar indígena, né? Que seria como se fosse o nosso olhar tradicional, a nossa cultura tradicional, né? Que nem, por Uhum, exemplo, na Índia, eu estou citando aqui um conhecimento tradicional, do Vishnu uhum. Purana. A gente tem esse conhecimento tradicional dos indígenas, né? E eles falaram isso para mim e me chocou muito. Eu falei, ué, então não é a mãe e o pai? Eles falam, não é que eles não têm que cuidar, eles têm que cuidar Tem. também, mas dentro de uma comunidade qualificada. E Uhum. como que, se você pudesse escolher qualidades para ajudar no seu dia a dia, como é que você faria isso? Até para a gente inspirar amigos, família, quem está próximo. Se pudesse ajudar uma pessoa que acabou de parir, né? Como é que faz? Como é que seria isso? Muito boa essa pergunta, porque é muito. Eu estava até falando isso essa semana. É muito comum de quando um bebê nasce, a gente vai visitar o bebê, né? A gente quer ir na maternidade ver o bebê, a gente quer ir na casa da mãe ver o bebê. Ninguém pensa na mãe. Ninguém pensa no processo que essa mãe também está passando, que, gente, é traumatizante. Você começar a ter uma criança do lado de fora, você não sabe por que está chorando, você tem que aprender a amamentar dói, você não vai dormir, você vai ficar com privação de sono. E é uma experiência que só você passando para você entender como é forte isso. E dando um exemplo de como eu fiz para mim, né? Eu sempre deixei os limites muito claros para as Uhum. pessoas ao meu redor. Então eu sempre me comuniquei em relação a isso. E como eu já tinha aqui, né? Sempre fui de falar aqui na internet e os meus amigos, minhas amigas, todo mundo via, até quem ia vir na minha casa. Eu levava num tom de brincadeira, assim. Eu falava, ó, quem vier na minha casa vai cuidar de mim. Pode pegar meu filho.
mas vai cuidar de mim. E aí, só de eu soltar desse jeito, assim, desse jeito brincando, realmente quem veio na minha casa veio cuidar de mim. Porque você já vai fazendo uma separação de, ah, não, mas eu queria só ver o bebê, então nem vou. Você já vai dividindo ali quem é que realmente está para cuidar de você e quem não tá. Então, por exemplo, na época teve um amigo que me disse que ia vir me visitar. E aí ele trouxe uma cesta cheia de comidinha, de frutinha cortada. Quando a gente está no processo de amamentação, principalmente no começo, a gente come muito. A gente sente muita sede, a gente come muito. E o cuidado dele foi trazer uma cesta com comidinhas ali saudáveis para, enquanto eu tô amamentando, eu ir pegando e comendo. Ou quando vai visitar, levar alguma coisa que vá fazer essa mãe se sentir vista, né? Porque quanto mais eu tô cuidada e bem, melhor eu vou cuidar do meu filho. Se a pessoa chega na casa e fala, ah, não, deixa que eu dou banho, deixa que eu boto para dormir, não, vai lá descansar, a gente não desliga no começo, sabe, Caio? A gente não desliga, não tem como, é muito pequenininho, você fica com a cabeça. A gente vê o trabalho físico, mas tem um trabalho mental que não para. Você fica pensando o tempo inteiro se tá bem, se tá fazendo certo. Você tá aprendendo a trocar a fralda, a pessoa vai lá trocar a fralda, você vai ficar, mas será que vai fazer certo? É difícil de desligar no começo, né? E tem um certo controle que a gente tem ali, que eu já dei esse exemplo para algumas alunas minhas que tinham filho recém-nascido, que era tipo assim, deixa o pai fazer do jeito dele. Ah, mas vai fazer errado. Mas o que é errado? Ele também tá aprendendo, né? E eu lembro que teve uma vez que o pai do Noah foi colocar uma roupa nele. Eu tava tomando banho, acho. Aí quando eu saí, o Noah tava ali. Só que ele tava com chama mijão, né? Aquela calça que você bota no recém-nascido. Tava por baixo do body. Ele tava meio que um mini super-homem ali. E aí eu olhei aquilo. Meu primeiro pensamento foi, vou falar que está errado. Por que eu vou falar que está errado? Por que eu não posso deixar assim, sabe? Tá ruim, ele tá sofrendo. Foi uma coisa errada que machucou? Não foi, gente, tá tudo bem. Então, às vezes, a gente também fica criando coisinha que vai nos sobrecarregando, né? Então, eram coisas que eu sempre ficava alerta para ver o quanto eu também não estava me sobrecarregando, pedindo coisas que não necessitava. Ou fazendo isso de querer fazer tudo. E essa é uma coisa que eu fazia com as pessoas que vinham em casa. Eu deixava bem claro, claro que assim, não de uma forma agressiva, né, Caio? Porque eu acho que quando a gente está aprendendo a botar limite, a gente acaba indo para um lugar Sim. que a gente fala grosso, a gente fala torto. E aí as pessoas não ajudam quando a gente fala assim, né? Ninguém gosta. E tem uma frase da CNV, do Comunicação Não Violenta, que fala que para você colocar o limite, né? O limite ele não é arame farpado em volta de você. O limite ele é tipo uma luz luminosa que chama a atenção das pessoas para perto. Não é o arame farpado que vai cortar quem está querendo chegar perto. E essa frase me marcou muito, porque quando eu estava aprendendo sobre melhorar a minha comunicação, e eu vim de um lugar onde era zero comunicação, você passa por um meio termo onde você... Tipo o passarinho que tá preso na gaiola. Você quer sair, você vai voar para tudo que é canto. Mesma coisa a comunicação, você não falava nada. Aí você começa a aprender a expressar e a falar, você às vezes fala de um jeito assim, né? Você tá aprendendo. Aí depois você vai azeitando, você vai entrando num lugar que você vai conseguindo falar com mais gentileza e com mais afeto, né? E o limite sempre foi assim para mim, em relação às pessoas que vinham. Eu falava sobre o meu processo. Se não perguntava como eu tava, eu falava como eu tava, né? Eu não cobrava, tipo assim, você não vai perguntar como eu tô? Eu falava, não, eu tô me sentindo assim, eu tô me sentindo assado. E aí a gente falava, nossa. E aí começava uma conversa, porque as pessoas não têm noção de como a mãe precisa desse cuidado. Então eu acho que vai muito da forma que eu falava também, que eu me posicionava. E eu pedia essas ajudas práticas mesmo, de comidinha, de marmita, de perguntar como eu tô, levar uma flor para a mãe, porque também todo mundo leva presente para a criança, né? Para o bebê recém-nascido. Leva alguma coisinha para a mãe, né? Acho que fazer a mãe se sentir vista é uma coisa muito importante. Muito lindo. Isso que você falou me chamou uma atenção para algumas questões que eu sempre falo aqui, por exemplo, em relação a yamas e niyamas, né? Para a galera do yoga, eu falando um pouquinho, né? Muitas vezes eu vejo os yamas sendo colocados como normas éticas, preceitos éticos, né?
uma coisa assim. E a forma como eu interpreto isso hoje, né, que vem da minha linhagem de professores, é bem diferente disso. Não é que são normas ou preceitos éticos, na verdade, é porque são impulsos nossos. A gente tem esses impulsos, né? Ou seja, a violência, e Patanjali coloca como primeiro, não é à toa. A gente tem esse impulso violento. E aí, por exemplo, isso inclusive é justificado no Vishnu Purana, né? Por que a gente tem esse impulso violento? E justamente porque a gente tem um impulso violento, vamos cuidar disso. E a mesma coisa sobre Satya, né? Essa busca pela verdade, esse comprometimento com a verdade, é porque a gente tem uma tendência de não ser verdadeiro. E às vezes a gente, na busca de tentar ser verdadeiro, a gente infringe o primeiro yama, né? Que é, cara, cuidado para não ser violento. Então, às vezes a gente é verdadeiro, mas não cumpre a não violência. Então, são impulsos que a gente tem que tomar cuidado muito mais do que uma norma, muito mais do que um preceito, muito mais do que o yoga começa disso. Porque eu não acho que é isso, eu acho que nem começa e nem acaba, né? Eu acho que são impulsos que a gente tem que ter o tempo inteiro cuidando, né? E isso me chamou um pouquinho a atenção para isso, porque eu acho que cabe muito. São coisas que a gente tem que estar o tempo inteiro estar observando, né? E aí, Interessante ser, vai, fala. só para um gancho Vai. dessa da violência, teve uma coisa que eu até levei para terapia, porque me incomodava muito, que foi uma coisa que aflorou muito com a minha maternidade em relação à criação e educação do Noah, que é você conter esses impulsos. O tempo inteiro você está sendo colocado à prova Sim. de conter os seus impulsos e as suas emoções perante a sua criança, porque as pessoas olham como um jeito, tá te testando, tá te manipulando. E quando você tem conhecimento de como é que a gente vai se desenvolvendo, você entende que não é, a criança não faz nada proposital porque ela é ruim, né? Exato. E quando o meu filho faz alguma coisa e aquilo me subiu uma raiva, mas uma raiva. E eu me julgava, eu me cobrava porque eu tava sentindo raiva do meu filho. Como assim eu tô sentindo raiva do meu filho? Que mãe que eu sou? Que absurdo. Levei pra terapia. Chorei nisso. Eu falei, eu tô sentindo raiva do meu filho, eu sou uma péssima mãe. E aí a minha psicóloga me olhou assim e falou, mas você é um ser humano, tá? Qual é o problema de você sentir raiva? Mas não pode sentir raiva, é uma criança. Mas ele tá puxando seu cabelo, tá te mordendo o tempo inteiro, tá te chamando 50 vezes no dia, você não consegue ir no banheiro, você come comida fria, como é que você não vai ter raiva? Cara, ela tirou, parece que quando ela falou isso, ela fez assim, ó, ela tirou a raiva, ela tirou a raiva do meu divertidamente ali e botou pra descansar, botou na poltroninha lá pra raiva descansar. Porque aquilo foi uma libertação pra mim. E é isso, a gente vai aprendendo sobre os impulsos de, beleza, eu senti raiva. O Exato. que eu vou fazer com essa raiva? Eu vou respirar, eu vou me afastar, eu vou voltar pro meu centro para poder retornar e dar o auxílio que eu preciso dar, né? Exato. Mas você falou, eu lembrei disso. Não, isso é incrível, né? Tem para mim, um dos sutras mais bonitos do Yoga Sutra, né? Ele fala uma coisa que para mim é daquelas que a gente tem que escrever no espelho, né? Deixar no teto para quando você dormir olhar para ela, que é o Sutra 16 do segundo capítulo, que ele fala: o sofrimento que ainda não veio deve ser evitado. Só isso. É porque justamente a gente já tem muito sofrimento, Uhum, muita coisa vem, uhum, já uhum, vai vir, né? uhum. E dentro desse assunto que a gente está falando, é isso. Não tem como você evitar que vai sofrer, vai doer, vai ser chato, né? Então a gente pode tentar evitar aquilo que dá, mas o que não dá, a gente olha, a gente E cuida, né? a gente fica sofrendo por causa do sofrimento que a gente vai sofrer, né? Exato, exato, exatamente. E aí isso, inclusive, traz um gancho para mim da próxima pergunta que eu queria te fazer, que é o que você sente que você carregou de condicionamento, de ideia, vamos dizer, cultural, de bagagem cultural que você carregou, se viu colocando na maternidade e depois você começou a falar, mas por que eu estou fazendo isso? Isso não necessariamente condiz com a minha realidade, né? Que eu já Hum. pesquei algumas falas suas disso, mas eu queria talvez te ouvir estruturar um pouco essa resposta. Você diz assim, de coisas impostas pela sociedade, tipo isso? De Isso. como é De criar imposto da sociedade, tá, pela família, porque a mãe tem que fazer isso, se a mulher uhum, tem que se portar assim, assim, assado. A mãe não pode, a mãe tem que, tá. nessas coisas. Eu acho que, é, primeiro que a gente, isso é uma outra coisa que eu falo muito com as mulheres aqui no Insta, que é, às vezes a gente tem tanta informação, Caio, de como faz, de como não faz, de como não é, que a gente só fica buscando esse conhecimento fora, né?
A gente fica buscando dica, a gente fica buscando informação, inspiração. E eu acho muito importante, sim, porque a gente precisa estudar. Ter filho é sobre estudar, é sobre ir atrás de como é que funciona o cérebro de uma criança, o desenvolvimento até os 7 anos, o primeiro setênio, o que a gente precisa fazer, dar para essa criança. Mas a minha maternidade ela é muito pautada na minha intuição também. Então, acho que já vieram coisas, assim, eu tô tentando pescar alguma coisa mais forte, assim. Já vieram coisas de fora que eu pensava, será? Não, acho que isso aqui não funciona para mim. Mas eu sempre fiz muito o que eu senti, né, de Boa. fazer. Então, por exemplo, a minha maternidade, eu sei que ela é um pouco fora da caixa para muita gente. E quem convive no dia a dia sente mais do que quem está aqui na telinha que não conhece a gente pessoalmente. Isso não quer dizer que eu não erre, que às vezes não grite, que não venha o impulso, né? Mas no dia a dia eu tenho coisas que fogem do tradicional que a sociedade quer que a gente faça. Por exemplo, dormir no berço. Não, nunca dormi no berço. Nunca. Ele sempre fez cama compartilhada comigo. E aí, engraçado você falar esse ponto do apego, né? Do indígena, né? Você comentou. Eu tenho uma educação completamente pautada no apego dele comigo. Você diz de família? De não, a partir daqui. Ah, tá. Antes não. Na verdade era o contrário, Entendi. né? Eu vim de uma família onde tinha a presença física, mas faltava muitas coisas. Era um ambiente emocionalmente insalubre. Tá. Então, por ter essa falta, aquela coisa, as pessoas, as pessoas se identificam com a cama compartilhada que todo mundo mete bronca. A É galera tem um mesmo? preconceito. Aham. Caio, é uma coisa assim. E a minha visão é que, gente, é uma falta de afeto que as pessoas não tiveram e que aí elas projetam nas crianças que têm, que recebem, né? Esse apego saudável que a Bárbara tá falando. A Bárbara passou os últimos dias aqui comigo, ela e o Raí, filhinho Que dela. legal. E a gente tem uma criação muito parecida. Então, quando eu não tive isso, né? E foi outra coisa que eu levei para terapia. Entender que o meu filho não sou eu e que quem precisa da falta que eu não tive sou eu, não é ele. Porque a gente faz isso, né? Aquela típica frase: eu quero dar pro meu filho tudo que eu não Sim. tive. Só que isso às vezes é meio perigoso. Porque eu não sou meu filho. O meu filho com certeza vai ter afeto, vai ter carinho, vai ter cuidado, ele vai ser visto, A minha criança interior é que precisa receber isso. Se eu fico focada em dar isso para ele, eu não vou conseguir enxergar as necessidades que ele tem, que são diferentes das minhas. Então eu fico muito atenta também para entender, beleza, tá. O amor eu já dou para ele. Eu preciso dar esse amor para mim também ao mesmo tempo. Quando eu falo da cama compartilhada, que é uma coisa que para mim funciona, não é para todo mundo que funciona, Mas me não é todo explica um mundo que pouco melhor, Chan, por que é mal visto pela sociedade? Qual é a ideia? Cara, Não entendi. eu também não entendo, porque é uma criança recebendo carinho, entende? É uma criança. Eu acho que vai muito desse lugar que tem que botar no berço, que tem que ter o seu quarto, que se dormir Entendi. junto. Ai, vai dormir junto. Ah, gente, você vê alguém dormindo com a mãe até 30 anos? Até 20 anos? É um absurdo que as pessoas acham que esse apego que a gente fala, apego Tá. saudável, apego seguro, tem uma visão, né, que é a criação neurocompatível, que é a que eu segui desde sempre com o Noah, que é na base do carinho, do afeto, do amor, do apego mesmo, apego. E é uma visão, não tá certo, não Claro. tá errado, é o que funciona, né, e o que eu acredito. Quando você fala para as pessoas que você faz isso, de cama compartilhada, de dar colo sempre que a criança chora, que é outra coisa que incomoda muito as pessoas. Você dá colo quando a criança chora. Sabe o que elas veem? Elas já vão se projetar. A ansiedade das pessoas, lá no Divertidamente, ela vai ficar assim, ó. Mas como é que vai ser com 20 anos e com 30 anos e não vai conseguir tomar uma decisão e vai querer, no mundo lá fora é mais difícil. Como é que ele vai lidar quando ele tiver que ter um limite na rua? Ele vai lidar. Tá tudo bem. Em casa ele vai ter o porto seguro, ele vai ter para onde voltar. E eu acho que são coisas que só quem não teve esse porto seguro entende. Quando você não tem uma casa para voltar, quando você não tem segurança em casa, você quer dar essa segurança, né? Então é por isso que incomoda, porque as pessoas se projetam lá para frente, até na própria escola, assim.
Mas lá na escola, coitado dos professores. Não é bem assim, né? Cada criança vai agir de um jeito, vai ser de uma forma. E, obviamente, aqui eu quero trazer uma clareza para a gente ter noção, né? Gente, não é também assim. Apego é diferente de mimar, de não dar autonomia para a criança, né? Então, sei lá, eu tava ontem ali sentada, eu tava super cansada, foi um final de semana com muita intensidade aqui em casa, a gente teve muitos eventos, foi lindamente caótico e eu estava esgotada. Aí eu falei pro Noah assim, falei, filho, agora você vai assistir desenho. Eu vou ficar aqui, eu preciso ficar quietinha, tá? Eu dou esses limites pra ele, né? Eu falei, eu vou ficar quietinha aqui. Eu fechei a porta da cozinha e fiquei ali fazendo o que eu tinha que fazer. E respirando, quietinha. E ele ficou aqui. Aí depois, eu já tinha terminado, abri a porta. Ele tava aqui, eu fiz uma coisinha pra ele comer. E daqui ele falou assim, mamãe, eu quero água. Aí eu falei, vem pegar. Tipo, eu não vou levantar para te dar água agora eu estou descansando. Então não é sobre tudo eu vou fazer para o meu filho. Eu vou direcionar algumas coisas e outras eu vou com todo prazer fazer. Aí ele ficou, mas eu quero água. Eu falei, aí eu chamei ele. Ele veio ali na cozinha. Falei, filho, a mamãe tá descansando um pouquinho. Ela tá cansada. A mamãe já fez aqui a comidinha para você. Você sabe já pegar água. Você pega o banco, você sobe, você enche e você toma. Tá bom. Ele foi lá, pegou o banco, encheu e veio. Então, o mimar não é assim, é diferente de você cuidar, né? Claro. Eu não vou, se meu filho. Outra coisa que as pessoas fazem muito e que é muito preocupante hoje em dia, né? Que é as telas. Tá chorando, não quer lidar com choro, ou tá uma birra muito difícil, vai lá e dá o celular. Essa coisa de dar o celular também mima, né? Porque Uhum. você está cortando o processo de. É uma repressão emocional também. Então, a repressão não é só no grito, não é só no fica quieto, cala a boca, bate, reprime, deixa sozinho. Isso é um tipo de repressão mais escrachada. Mas quando a criança está sentindo algo e o adulto não quer lidar com aquilo, ou tá cansado, porque quer que seja, e ele vai lá e dá o celular, ele também tá cortando o processo emocional e aquela emoção ela não vai ter o ciclo completo e a criança não vai saber lidar com o que ela tá sentindo. Então também é uma forma de reforçar o comportamento, né? Então tem alguns pontos assim de diferença entre mimar e cuidar. E as pessoas acham que cama compartilhada é tá Entendi. mimando, dar cola é tá mimando. Mas essas mesmas pessoas não conversam também com as crianças, né, Caio? E é uma coisa que eu faço muito com o Noah, Eu vi. assim. O Raí, que estava aqui, o filho da Bárbara, a gente teve vários momentos ali desafiadores, né, com os dois. E ao mesmo tempo a gente ficava assim de fora, as adultas assim de fora, olhando ele se entendendo. E aí teve uma hora que meu filho fez uma coisa que não foi legal. E eu tava ali de cima olhando. E eu fiquei observando. Depois, quando eu desci, meu filho veio, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. Eu falo, filho, eu tava olhando, conversei com ele, e eu falei pra ele, falei sobre pedir desculpa, né? Só que aí, cara, sério, essa cena foi muito engraçada. Porque ele foi pedir desculpa, assim, ó, desculpa. Tipo assim, ele não queria pedir desculpa. Sei. E aí ele parou na frente do Raí, o Raí tava sentado. Ele parou na frente do Raí de pé e ele falou, levanta. Aí eu falei, filho, você que tem que descer. Aí o Raí, todo fofinho, levantou. O Raí deu uma aula pra ele ali. O Raí abraçou ele e o Noah ficou assim, ó, parado. Aí tá, deixei. Daqui a pouco, a Bárbara não estava aqui, a Bárbara estava lá em cima, acho que ela não viu essa cena. O Noah começou a falar com o Raí, agora com a emoção mais calma. Ele começou a querer pedir desculpa por Raí, de uma forma genuína. Claro. Só que aí o Raí não queria mais aceitar, não. Ele falou assim, Raí, você me desculpa? Aí o Raí falou, não. Aí eu falei pro Noah, filho, quando a gente faz muitas coisas para as pessoas, elas não querem mais aceitar nossas desculpas, por isso que a gente tem que prestar atenção na forma que a gente está tratando elas. E aí ele ficou assim, né? Então, assim, ele tá aprendendo no momento em que ele tá assimilando. Só que imagina, se eu vou lá, eu corto, eu falo, você tem que pedir desculpa porque a gente não faz isso. A gente abre um espaço. Tipo, deixa eles se entenderem, né? Deixa eles fazerem as coisas.
E aí depois o Rai vai embora e já fala, quando é que o Rai volta? Então, assim, se a gente deixa eles se virarem, é bonitinho de ver como a emoção vai se formando. E depois descobrimos que era ciúmes. Então, tudo foi explicado. Olha aí. Ele estava Isso chamando é a atenção porque ele estava com ciúme. muito interessante, cara. E isso tudo que você falou, Chan, primeiro, essa coisa. Dois assuntos que você trouxe vão me remeter a isso que eu vou falar, né? Que o primeiro foi quando você falou de justamente dar o colo, quando está chorando, a cama compartilhada, essa coisa de você ver que ele está sofrendo em algum momento e você atuar ali para diminuir o sofrimento, né? De alguma forma. E essa outra coisa do Noah tentar pedir desculpa num momento que ele não estava com a mente clara, mas depois que a mente clareou, aquilo foi mais legítimo, né? E no yoga, essa é a pedagogia que a gente deveria aplicar, né? De acordo com. Não a pedagogia do yoga, mas no yoga, mas a pedagogia do yoga para ser aplicada na vida, né? Sim. Eu acho que isso muito que a gente às vezes não entende muito. O yoga não é uma prática para você fazer, é uma forma de você tentar aplicar no dia a dia, né? E, por exemplo, no Yoga Sutra, de novo, né, de Patanjali, no Sutra 27 do segundo capítulo, ele traz o que ele propõe como pedagogia do yoga, ou seja, qual o processo pedagógico que a gente aborda para tirar alguém de uma mente em sofrimento e levar alguém para uma mente mais clara, né? E o primeiro passo que ele fala é sempre identifica o sintoma e pacifica esse sintoma antes de qualquer coisa, porque os 4 primeiros passos são 7 passos, né? Mas os 4 primeiros passos são identifica o sintoma e pacifica, identifica a causa, identifica para onde você quer ir e só aí você escolhe quais ferramentas usar, tá? Esses seriam, de maneira muito resumida, os 4 primeiros passos, assim. E eu achei muito interessante você ter trazido esses 2 pontos, porque eles conversam muito, né? Às vezes, não adianta você querer repreender, ou cuidar, ou educar, ou ensinar o seu filho. E agora eu não estou falando como mãe ou como pai, eu estou falando como professor de yoga, né? Porque é isso que a gente ensina, né? Não adianta eu querer ensinar no momento em que a mente dele está turva, que a mente está confusa, está com véus assim de sofrimento, de dor, de raiva, né? Isso atua, né, de acordo com essa pedagogia, como se fossem véus. E a primeira coisa que a gente deveria fazer sempre dentro do yoga, né? E a gente que eu estou mostrando como a Chan utiliza o yoga para cuidar da criança, né? De maneira até intuitiva, é justamente você, antes de querer dar lição, pacifica. Pacifica aquela mente um pouco, porque se ela está confusa, conturbada, raivosa, ela não vai ver com clareza. E aí, você tomar qualquer atitude, e é interessante que Patanjali fala isso, qualquer atitude que ajude a pacificar serve, é yoga. Qualquer atitude, um abraço, às vezes, é yoga, né? Tem um exemplo que o meu professor sempre dá, né, que é muito interessante. Tinha uma pessoa que ele dava aula, que era uma mulher que chegava sempre com uma mente muito negativa. Era uma senhora já que sempre chegava reclamando das coisas, uma mente muito negativa e tal. E ele foi explicando qual era o processo de yoga que ele fazia com ela, né? E ele não chegava e dava um pranayama. Ele chegava com a senhora, ele morava numa casa, ele pegava a senhora assim e falou: vamos olhar meu jardim um pouquinho? Aí ia passeando, olha como é que essa flor aqui eu plantei já tem 2 meses, olha como é que ele está nascendo, tal. Ele pegava aquela pessoa que chegava num trânsito do Rio de Janeiro, estressada, papapá, ele mudava aquele padrão mental antes de querer colocar alguma coisa nova ali na marra, né? Peraí, enfia isso aí dentro da cabeça dessa criança, dessa pessoa, né? E essa forma que você me narrou, né? Como o cuidado, a criança está fazendo birra, está chorando, está sofrendo, cuida primeiro. Ao invés de querer dar bronca, né? Ao invés de querer gritar, ao invés de querer educar acima de qualquer coisa, acolhe, né? O acolhimento é fundamental para que haja espaço para que esse movimento seja feito. Isso foi muito interessante, né? Porque eu acho que às vezes a gente esquece isso, que quando a mente não está clara, não adianta. A mente já está cheia, né? Como um copo cheio. Se o copo estiver cheio, não adianta você ficar botando água dentro. Tem que esvaziar aquele copo primeiro. E às vezes um simples abraço, um simples acolhimento, um simples cuidado, eu acho que pode ajudar muito. Exatamente. E outra coisa também que você me falou e que eu acho que cabe aqui também, é que eu fico o tempo inteiro tentando ver yoga nas coisas, né? E eu acho bonito como tem yoga em tudo, né? Como Patanjali fala agora no 4º capítulo, né, o Sutra 3 e 4, ele está falando sobre as qualidades que
aquilo que vai servir de alavanca para o aprimoramento da pessoa deveriam ter. Né? Então, por exemplo, você como mãe, você está servindo como uma alavanca para o aprimoramento do Noah. Né? E aí ele traz primeiro, ele fala que essa alavanca, que pode ser uma pessoa, uma coisa, um professor, né? Deve ter a habilidade de um agricultor. Né? E o agricultor no sentido de, o agricultor, por exemplo, tem uma semente que ele quer plantar. Eu quero plantar uma semente de limão. Primeiro, eu estou com a semente na mão. A primeira coisa é eu pensar, tá na época? Se eu plantar essa semente agora, é a época que vai nascer? Porque pode ser que eu vá plantar uma semente que é de inverno no verão. E aí não vai nascer. Eu tenho que ter a habilidade de olhar para esse ambiente e pensar, será que está na época? E aí, se tiver na época, será que o solo está preparado? Ou eu tenho que preparar o solo? Né? E se o solo estiver preparado e está na época, essa semente é de regar muito, de regar pouco. Ela eu tenho que ficar o tempo inteiro regando, ou eu tenho que rega um pouquinho e deixa. Rega um pouquinho e deixa. E para mim, esse sutra sempre foi mãe, sabe? Sempre foi muito assim, porque a mãe, ela tem ali, eu vejo com a minha mãe, tinham coisas que eu via que ela deixava. Aí chegava no momento que ela via que estava na época certa, ela falava coisa, aquilo batia de um outro jeito, né? E como é que é essa loucura, assim, de ser mãe? E você É uma ter boa que, palavra. Loucura. diariamente, né? Diariamente você tem que estar investigando isso, tem que estar sendo a agricultora do rolê do Noah. É, você falou uma boa palavra, é loucura, é surreal. Ser mãe é uma coisa mais surreal que eu já experimentei na minha vida. É, eu acho que é muito da autoobservação. É uma autoconsciência, uma autoobservação constante. 100% do tempo a gente está eu tô nessa observação, né? Só que eu sou uma mulher de uma leve dose de autocobrança, como muitas, né? Então, o que eu também presto atenção é para cuidar para essa autoobservação não virar uma autocobrança, porque é uma linha muito tênue ali para eu começar a me cobrar se eu estou fazendo certo, se é o tempo, se não é, se é agora, se não é, e de estar fazendo certo, da autoobservação de tipo assim, tá, agora não, é agora sim. Mas, de novo, eu deixo fluir muito pela intuição. Então, para mim, eu sinto muito o momento. Não que eu já não tenha feito, né? Nossa, quantidade de vezes que eu já errei, que eu já fiz de um jeito. E aí você tem que lidar de tirar o chicotinho da mão, porque ele tá sempre aqui pronto para você fazer isso. E E bate você forte, pensar, né? tipo, e a gente fica com algumas marcas não saem do que a gente faz. Mas eu acho que traz muito para esse lugar de observação, né? E entender que a minha criança vai ser diferente da criança da minha amiga, que é diferente do coleguinha da escola, que é diferente da minha criança interior, que é diferente, as necessidades são diferentes, a forma que eu preciso falar, o que eu preciso entregar é diferente. Então eu acho que se a gente está num estado de presença, facilita muito. Então, eu acho que é isso que quem vê aqui na telinha, né, as mães, as pessoas que me acompanham, elas falam muito sobre isso. Como é que você faz para estar presente? Como é que você faz para estar ali? Gente, primeira coisa, não tem celular se eu tô com meu filho. Se eu tô no momento ali, porque eu libero, ele vê desenho, ele gosta de Minecraft, eu não sou assim, não pode, né? Mas tem ali uma flexibilização dentro da regra e tem regra dentro da flexibilização, né? Eu vou surfando entre esses dois. Se eu tô com ele ali, aí beleza, tá cada um no seu momento. Mas se eu tô com ele brincando, brinca de tinta, eu não fico com o celular, eu tô presente com o que eu estou fazendo com ele. Legal. Então, ele tá fazendo ali, tá fazendo um desenho. Eu olho pro desenho dele, eu pergunto o que ele tá fazendo. Eu viro criança junto com ele, né? Então, eu acho que essa questão de eu conseguir entender a necessidade dele, eu preciso conseguir me colocar no lugar dele. Então, eu preciso entender o que ele está querendo, o que ele está sentindo, quais são os prazeres que ele está tendo naquele momento. A gente foi no Parque da Mônica ontem, que a gente recebeu um convite, foi muito legal. E aí eu era criança junto, né? Claro. Eu ia junto, eu não ficava ali sentada, tipo, tá, tô esperando meu filho brincar.
Não, tinha a água é lava. Eu fiquei pulando nas pedrinhas da água. Eu falei, filho, olha que legal, isso aqui parece o chão é lava que a gente tem em casa, que a gente brinca. E aí vem uma coisa, Caio, que tem muita gente que não gosta, mesmo sendo mãe, sendo pai, tem gente que não gosta, quer brincar. Sim. Muita mãe não gosta de brincar e eu não vou julgar, porque às vezes o Noah fala assim, mamãe, vamos brincar de carros conversam? Eu detesto. Eu não gosto de brincar de carros conversam. Mas eu gosto de brincar de outras coisas, né? Aí eu falo, tá, filho, 5 minutos, pode ser? E eu sou sincera quando eu falo, filha, mamãe gosta de brincar de outras coisas com você. Se ela não gosta muito. Ai, mas só um pouquinho. Tá bom, eu brinco um pouquinho. Eu falo, filho, agora a mamãe já não quer mais brincar, tá? E aí ele fica brincando sozinho, que é pegar os carros e conversar, entendeu? Eu tenho que. Eu me ensinei. Eu não gosto dele. Mas eu brinco de outras coisas. E tem muitas mães que até pela sobrecarga, né? Não dá pra gente também romantizar que Claro. precisa brincar com a sua criança. Tem uma sobrecarga, tem um cansaço. Mas às vezes eu acho que dá pra gente optar. Bom, hoje eu não vou lavar aquela pilha de louça, não. Hoje eu vou brincar, né? Por quê? Porque a criança, ela se expressa pela brincadeira, né? Então, eu vou pegar coisas, assim, do comportamento, da necessidade dela, às vezes na brincadeira. Alguma coisa que ela precisa tá na brincadeira. Então, é na contação de história, no brincar. A gente conversa, né? Adulto conversa, adulto toma café, adulto vê um filme juntos, a gente raciocina. Criança não. Criança brinca. Então, se eu quiser me conectar com a minha criança, eu Claro. preciso, mais uma vez, a abdicação, né? Ah, mas Sim. eu não gosto. Mas que é a criança na relação, né? A criança é ela, não sou eu. Eu sou um adulto maduro que eu preciso entender que tem abdicações que eu preciso fazer se eu quis ter um filho. E se eu quero fazer, né? Certo ali, no máximo, do jeito que eu puder fazer, né? Dando o meu melhor. Mas adapta muito à realidade de cada um, né? De novo, eu tenho uma realidade privilegiada que eu trabalho em casa. Claro. Então, eu não faço ideia do que é uma jornada de sair de manhã e voltar à noite. Isso deve ser, para mim, deve ser insano. E eu abraço muito as mães que passam por isso, porque não deve ser fácil. Ao mesmo tempo, tô praticamente sozinha, né? Porque a semana inteira é comigo. Uma vez na semana eu tenho uma folga, que é o meu dia, assim, é o dia que eu respiro e eu necessito disso. Para mim, é sanidade mental e é o dia que eu faço o que eu quiser. Tem dias que eu tô com trabalho e aí eu quero canalizar para o trabalho, que aquilo vai me nutrir. Tem dias que eu quero ficar o dia inteiro sem fazer nada. Tem dias que eu vou no cinema sozinha. Tem dias que eu saio para dançar. Tem dias que eu saio com as minhas amigas. Eu vou alternando. Tem dias que eu só durmo, né? E isso faz muito. É muito necessária essa pausa para eu, inclusive, voltar para a rotina e conseguir continuar tendo essa observação de como eu faço as coisas da forma que eu acredito que tem que fazer. Assim. Então, eu acho que linka muito até com o ser mulher que a gente estava falando no começo, né? Eu preciso Cristiano, disso para eu conseguir me entregar. e agora queria fazer uma virada, porque a gente está falando do ser mãe, ser mãe, ser mãe, em relação ao filho. E um outro assunto que eu acho que você traz muito e que é muito, muito, muito importante, eu acho que é até menos falado dentro de tudo que a gente vê, é como ser mulher Uhum. dentro de ser mãe, né? Como você falou, você é uma mulher de 31 anos, jovem, gosta de sair, gosta de dançar, gosta de brincar, gosta de se divertir com as pessoas, né? Isso é muito julgado, né? E eu vejo o quanto você é julgadíssima, né? E você expõe isso, que eu acho maravilhoso, necessário. Mas como a gente tem tipo 10 minutos, assim, eu queria aproveitar para te ouvir um pouquinho o quanto é importante ser mulher quando mãe também e como é que faz isso, né? Porque eu imagino que não é fácil, você tem que dar um jeito de conseguir, mas como é que é importante, né? Fala um pouquinho. Para mim, no meu dia a dia, até já começando como é, de uma forma prática, porque às vezes é o que falta referência, né? Tem muitas mães que estão sozinhas, sem filho, sem nem o pai da criança perto, ninguém, 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 ninguém. No meu caso, eu tenho ali, ele pega uma vez por semana, né? Que é a minha quarta-feira, que eu brinco que é a quarta toda mamacita, que eu vou fazer o que eu quiser pra mim. E a cada 15 final de semana. Então, eu tenho um final de semana a cada 15 e a quarta-feira. Eu, no sentido não literal, mas eu briguei por esse direito, né? Então, eu bati o pé,
eu deixei tudo organizadinho na justiça. Isso aqui, para mim, é inegociável. E ainda para mim é pouco, tá? Porque Sim, a claro. semana tem 7 dias, o mês tem 30. Para mim Total. ainda é pouco. Mas já me dá um bom respiro. Bom, tem muitas mulheres que não têm esse apoio, né? Essa rede de apoio. Então, o que eu faço, eu deixo para ter esses meus momentos quando ele tá com o pai. E dentro da minha organização também, eu vou me organizando para ter. Tá, eu vou sair, a mãe tem que pensar nisso, né? Eu vou sair, tá? Eu preciso de dinheiro para sair e dinheiro para babar, para alguém que cuidar do meu filho, né? Que a rede de apoio paga. Então, é uma organização para eu ter isso. Então, é uma voz de confiança, né? Que hoje em dia eu raramente chamo babá, é bem difícil, porque eu realmente me organizo para sair quando ele não tá comigo. Tá. Mas eu criei uma rede de apoio também, para eu poder existir como mulher. Então, eu tô sozinha em São Paulo, né? Minha família não é daqui. Eu vim para cá por conta do meu antigo casamento, tive o filho, fiquei, e não, minha família não é junto, né? Minha mãe vem uma vez por ano, 2 vezes por ano no máximo, fica alguns dias. Então, eu fui criando de uma forma intuitiva, de novo, desde o começo, aqueles limites lá que eu falava que eu colocava no começo, eu comecei a fazer isso para a rede de apoio também, né? Então eu sempre me expressei muito, eu sempre fui muito vulnerável. Eu comecei a me aproximar muito de mulheres depois que fiquei grávida, depois que meu filho nasceu. Então é diferente o cuidado que a gente recebe das nossas amizades femininas. A gente entra no lugar também da dificuldade que às vezes a gente tem de sair da rivalidade, né, e do confronto que as mulheres entram por conta do patriarcado. Eu fui me aproximando muito das mulheres. Hoje eu tenho uma rede de apoio de amigas maravilhosas, tanto para me ajudar fisicamente com o Noah, Então, quanto para ser a minha rede de apoio emocional, né, sem o filho, onde eu posso abrir o meu coração, que é um lugar seguro. Então eu tenho essa redezinha assim que de vez em quando, eu não saio todo mês, entendeu? É uma coisa assim, nossa, eu quero muito ir nesse show. Deixa eu ver aqui quem é que eu tenho, deixa eu ver se alguém pode, né? Então eu vou dando os meus jeitos, né? Não é tão simples assim, mas eu vou tentando encaixar, porque, como eu falei lá no começo, para mim era muito difícil de lidar com a minha falta de liberdade depois que meu filho nasceu. Então eu fui melhorando, fui melhorando. Então eu nunca abri mão de ser mulher, né? Eu acho que esse é o ponto também. E não quer dizer que, eu tô aqui com meu filho há 4 anos, eu nunca fui mulher, e agora? Dá. Só que vai ter um trabalhinho ali de começar a enxergar onde é que pode se sim. encaixar no dia a dia, né? Sobre a questão do julgamento, eu acho que é uma das coisas que as mulheres mais têm que se despir, né? Todo mundo na sociedade. Mas falando desse assunto, a gente precisa. Cara, eu realmente não estou nem aí porque as pessoas estão pensando que eu estou fazendo. Mas vai dançar. Eu não me importo o que falem. Eu me importo com quem me importa. Então, eu me Claro. importo com as minhas amigas, eu me importo com as pessoas que eu sei que me amam. E aí tem gente que fala assim, nossa, mas a minha sogra, a minha mãe vive fazendo. Tá, então essa pessoa, ela tá falhando com você. Porque se ela tá te julgando, sendo da sua família, ela tá te julgando porque você tá sendo feliz. Temos um grande problema aí. A gente julga a mulher por ser feliz, isso não faz sentido nenhum. Então, eu trago muito isso de não se importar com o que as pessoas estão pensando. E é um trabalhinho também. Por quê? Porque a gente sabe que é um reflexo, né, Caio? Aquilo que incomoda que os outros fazem com a gente também é sobre o que dentro eu me Sim. julgo. Então, eu, Chantala, não me julgo por sair. Às vezes, uma mãe pode estar se incomodando porque estão julgando ela, porque ela também se julga. Porque ela está pensando, tá, será que a sociedade conseguiu entrar na cabeça dela de ela se questionar, será que eu sou uma boa mãe mesmo porque eu tô Sim, pode saindo? crer. Se não tem esse espelho, a gente não se incomoda. E eu realmente não me incomodo. Porque eu sei o quanto eu me dou pro meu filho e o quanto eu sou uma ótima mãe, né? Então, acho que tem essa questão do tempo da organização, de na realidade de cada uma conseguir fazer. E tem a questão de se despir do julgamento, de não se importar. Eu sou muito. Sempre que eu boto alguma coisa sendo mulher aqui na internet, vem uma charada assim, do como é que essa mulher. Mas é assim, gente, é coisa pesada, tá? É bizarro. E aí as mulheres vão lá, gente, por que estão se incomodando com uma mulher existindo? Não faz sentido nenhum. Mas, mas se incomodam. Eu só, assim, viro a chavezinha, não me importo. E penso realmente no meu bem-estar e o quanto, se eu tô bem, o meu filho tá bem. Assim, para mim é inegociável eu ser feliz. Porque quanto mais feliz eu tô, mais o Noah tá bem, assim.
E ele já sabe, ele já tem consciência, Caio. Teve uma vez que eu perguntei para ele, eu até postei, eu acho. E eu me surpreendi com a resposta, né? A maternidade está sempre se surpreendendo da forma que as crianças falam. Ele perguntou assim: ah, mamãe, porque você está cuidando de você, né? Eu falei: como é que você acha que a mamãe cuida dela, né? Como é que a mamãe se ama? Ah, você dança. Ah, Porque quando ele, porque quando ele chegou em casa, que o pai dele trouxe ele, eu tava com som alto e eu tava dançando. E aí, quando ele chegou, eu botei ele na dança junto, e aí, à noite, ele falou isso, porque ele viu que eu tava feliz. que Porque ele viu bonitinho. ele viu que quando ele chegou em casa, eu tava bem. Eu tava recarregada, eu tava com disposição para dar amor para ele, para dar atenção. Eu não sou a que vai enlourecidamente arrumar a casa e que vai continuar sobrecarregada quando o filho tá fora. Eu desligo. E esse é outro julgamento. As pessoas perguntam, mas como é que você fica quando ele não tá? Gente, eu nem lembro que eu sou mãe. Eu não lembro que eu sou mãe. Eu não penso no Noah. Porque eu sei que ele tá bem. Eu sei que ele tá seguro. E se eu deixar ele na minha cabeça, enquanto eu tô em algum lugar me divertindo, fazendo o que for, a minha estafa mental, ela vai explodir. Então eu não penso. Então isso também é muito julgado, né? Como é que uma mãe não tá 100% do tempo filho? Isso acontece bastante. Mas eu Isso não é importo. tão interessante, Chan, porque eu falo isso um bocado também quando eu estou dando aula da filosofia, né, do yoga, e eu falo, você sabe que amor, por exemplo, eu dizer agora eu amo a minha mãe, não condiz com a realidade, porque não tem minha Hum. mãe aqui. Minha mãe, ela tem uma fotinho dela aqui, ó, que é a única foto que tem aqui na minha frente, Ai, mamãe, que linda! ela é lindona. Mas assim, mas não tem minha mãe aqui. Então essa sensação de que eu amo minha mãe, na verdade, é uma construção intelectual. Sim, Não é a emoção sim. do momento presente que está acontecendo. E às vezes a gente fica preso nessa construção intelectual, achando que é sentimento, sendo que o sentimento ele só acontece quando está acontecendo, né? Uhum, Sentimento é sempre no presente, o uhum, resto é construção mental. E eu falo, você sabe que você dizer que ama sua mãe, isso é da sua mente, isso não é do seu coração. uhum. No coração é quando a sua mãe está na sua frente, você ama ela. E às vezes nem ama tanto. Só que parece que é um absurdo você dizer que às vezes eu tô com raiva da minha mãe, né? Aham, Às vezes eu não quero estar junto. As pessoas julgam, uhum, né? Porque justamente criou-se esse estereótipo de que não, filho, mãe, você ama incondicionalmente em todos os uhum, momentos. uhum. Tanto que é aquela ideia na escola, não fala da minha mãe. Os moleques saem na porrada porque um falou da mãe do outro, sendo que a mãe nem tá ali, né? E essa ideia é uma ideia que eu acho bonito de ser falado e corajosa, é corajoso da sua parte, Chan, falar de que quando você não está conosco, você não pensa nele, né? Sim, Isso muitas vezes as mulheres vão falar, nossa, mas que absurdo, total. sendo que isso tudo é uma construção mental e que, por exemplo, um grande ensinamento do yoga é vive o agora, pô. Se você está na sua casa dançando a música, dança a música, Sim, né? Não fica pensando necessariamente na criança que está num lugar que você sabe que ela está sim, ocupada. Se você sim. estivesse preocupada com ela porque você não sabe o que está acontecendo, aí sim, Que aí já se aconteceu. ocupa, né? Que já É, aconteceu. Mas lógico, mas aí se você tá se segura, ocupa daquilo, né? Não é é, uma preocupação, é uma é, ocupação, é, né? é. Mas é muito bonito isso. Obrigado, inclusive, por colocar isso de maneira tão bonita e carinhosa e É, corajosa também. obrigada. Chan, já chegou, passou uma hora, daria para falar muito mais, mas Daria. assim, obrigado, obrigado muito por esse seu papo, pela coragem, por estar aqui ensinando e inspirando outras mães a poderem ser mães e poderem ser mulheres e que uma coisa está junto da outra. Obrigado a ensinar a homens que, como muitas vezes, porque a gente também nasce todo errado, né? Educado todo errado. Sim. Então, às vezes, a É gente outro precisa assunto de boas que a gente referências. pode ter, porque eu sou mãe de menino, né? Então o Isso, karma tá boto aqui fé. me Vamos fazer uma ensinando. outra live dessa. Porque é muito importante a gente realmente, eu, né, como homem, ter boas referências até de como me portar, de aonde que eu aprendo, de como que eu aprendo. Porque se eu for olhar para meu pai, pô, nasceu na década de 50, tá? Tô fudido, né? Então, Uhum. assim, a É gente tem que outra estar o cabeça. tempo inteiro aprendendo e se inspirando. E por Sim. último, Chan, queria te dar um espaço aqui para você falar como é o seu trabalho, o que, que você faz, como é que as pessoas te seguem, como é que as pessoas, né, podem aprender mais com você, trocar mais com você. É, eu tenho aqui no Instagram, eu trabalho mais com conteúdo de falar de maternidade, ser mulher, né? Todo esse assunto que a gente trouxe. Mostro muito do meu dia a dia também.
E sou professora de yoga e meditação também, mas hoje eu trabalho já faz uns anos só com mulheres. Eu tenho uma plataforma online que é a Shaktiverso. Dentro dessa plataforma tem tanto para mulher fazer sozinha, porque eu penso muito nessa adaptação de fazer no seu horário, né? Até porque muitas aqui são mães. Então, tem lá as gravações na plataforma e tem a possibilidade de, dentro da plataforma, fazer online ao vivo comigo também. Então, eu trago o yoga para as mulheres, as que são mães e as que não são também, para levar esse autoconhecimento, né? Para a gente conseguir viver de uma forma mais leve. Então, tem o link ali na minha bio. Eu tenho um podcast também. Inclusive, a gente pode um dia fazer um podcast juntos. Saudades do Rio, inclusive. A gente pode ir e eu gravo. Boa. Eu tenho toda sexta-feira sai um episódio. E o último, inclusive, foi do Noah. Fiz uma carta aberta para ele. E tá todos os links ali na minha bio. E aí, quem quiser seguir, acompanhar os conteúdos, eu adoro essa troca. Aqui no título da live, clicar, tem uma setinha para baixo ali, você já consegue seguir a Chan. Obrigado, viu? Obrigada demais, pelo convite. Amei. Obrigada, Vamos gente. junto. Vamos junto. Tchau, Qualquer tchau. coisa, estamos aqui. Um beijo grande. A live vai ficar salva, tá, Chan? Então, tá bom. quiser compartilhar. Tá, pode beijo grande. Beijo. Tchau, tchau, gente.